Vamos falar um pouquinho aqui sobre televisão brasileira, que eu achei um videozinho interessante aqui, tem um assunto que eu quero falar a respeito com vocês. Então, vamos ouvir aqui o meu mano Francis falando. Fala, Francis, dá a letra, irmão. Uma fábrica de novela ruim. Mas além de ser sem graça e ninguém querer mais assistir, já virou uma coisa saturada. Foi-se o tempo em que a Globo colocava uma pessoa vestida de pobre, com sotaque nordestino, com aquela roupa que ninguém usaria nem pra ir na Feira de Santana. E eles colocam aquela coisa extremamente estereotipada. Olha ali como é que a pessoa suburbana não tem educação. Olha como é que ele fala alto. Ai, mano, que legal. Vou falando a verdade, porque já é uma coisa que não tem mais graça. A criatividade da Globo foi embora. Eu não entendo o que tá acontecendo naquela emissora. Porque parece que eles não querem colocar pessoas novas na TV. Antigamente eu até entendia, a diarista, né, falava sobre uma mulher pobre, uma mulher suburbana, que ia trabalhar, e que todas as pessoas, né, que assistiam a televisão, principalmente que era filho de diarista ou diarista, eles se conectavam com aquela personagem, porque é uma coisa que o pobre passava no dia a dia. Só que não é mais 2000, a gente não tá mais dos anos 2000. E o sotaque que eles colocam pra uma pessoa que veio, né, da região do Nordeste do país é sempre o mesmo. Né? Oxente, não sei o que tem. Coloca a pessoa exagerada. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona a vida, não. Aí você vai ver e parece que o roteiro, que tudo que se passa aqui é baseado no primeiro vídeo do Whindersson Nunes. Que na época era um humor maneiro, que na época era um humor diferente. Só que hoje em dia, se você for ver, você sabe que não é aquela coisa atrativa, que não vai chamar atenção. E diferente da Globo, o Whindersson Nunes mudou. Ele não faz mais o mesmo conteúdo. Ou eles contratam pessoas novas, né, com ideias novas, ou a gente vai ter que afirmar que a Globo acabou. A Globo virou uma fábrica de novela ruim. Mas A Globo tá acabando, né? A Globo tem uma crise muito grande que é como lidar com a nova geração. Porque assim, boa parte da audiência da Globo é uma audiência muito velha. E a galera mais nova, ela não tá entrando pra esse flow. Não tá assistindo novela, não tá assistindo as séries, não tá assistindo as produções. E mesmo tendo algumas produções de altíssima qualidade, essas produções elas não furam a bolha. Então a Globo fica muito presa às vezes num Globoplay, fica muito preso dentro do ecossistema deles, nos programas deles, e não consegue chegar numa galera mais nova que tá com novas referências, né? A Globo, ela começou a se ferrar muito, principalmente quando chegou aí a Netflix. Então por quê? A gente começou a ter uma globalização muito grande de conteúdo. Então, a gente começou a ter uma nova linguagem, um novo tipo de produção, novas histórias, histórias mais direto ao ponto, histórias agora que contavam coisas mais interessantes. Então, antes a pessoa que ela era muito limitada a assistir o que estava na TV Globo, começou a ter uma nova perspectiva do tipo assim, pô, tem uma história aqui que é braba sobre esse professor que tá com câncer e aí ele precisa se envolver com crime pra cuidar da família dele, e ele começa a fazer uma pá de merda e, pô, não são 300 episódios, são só uma temporada de, sei lá, 13? Pô, delícia. Super bem filmada, super bem atuada, super bem dirigida, não precisa ficar o tempo todo repetindo o assunto, brabo. E a Globo também sofre com outro problema muito grande, que é o quê? Quando existia apenas a mídia televisão, a gente não achava senso de identificação nas coisas. E aí, quando você ia mostrar alguma coisa, qualquer representação era uma representação pra você ficar feliz que tava lá. Então, eu falo um bagulho que é muito louco pra uma parcela da população, então as pessoas podem ficar chocadas comigo, peço desculpa, tá? Mas é o seguinte, o Félix, ele foi por muito tempo um símbolo de representatividade na TV. Por quê? Porque era um personagem gay que fez muito sucesso. Não existia gay na televisão, então os caras, pô, aí, ó, que legal, um personagem gay que fez sucesso, que foda, que foda. Aí você fala, porra, hoje em dia você olha pro Félix, você fala, pô, é um personagem estereotipado, é um personagem complicadíssimo, complicadíssimo, cheio de problema, mas na época que não tinha representatividade, aquilo era o melhor que existia. Quando você tinha lá o cara falava, ó, gente, maninha, tamo indo pra lá, mas vice, mas o quê, uma hora pois. Isso daí era, pô, puta representação, porque não tinha nada de núcleo nordestino, não tinha nenhuma novela passando nesses núcleos, e aí, de repente tem uma série passando com isso, fala, pô, que legal, né, eu tô me sentindo representado. Hoje, o cara tem uma rede social, ele tem influenciadores gays que contam a história dele, influenciadores negros, influenciadores nordestinos. O cara tá ouvindo histórias do Nordeste contadas por pessoas do Nordeste, e a Globo às vezes vai fazer uma novela sobre o Nordeste, contrata o, sei lá, o Caio Castro pra ser o nordestino. É você botar o Caio Castro pra ser o cara, o líder do morro. Caio Castro, branco mais padrão que deve existir no universo, né? Cauã Raymond, traficante. Pô, vai se fuder, entendeu?
E aí isso acaba virando um problema porque você não consegue ter mais um senso de identificação e vai ficando raso. E aí quando você vai ver outras histórias de outras produções, de outras empresas, de outras coisas, elas parecem mais reais, mais viscerais, que conectam mais a gente, que fazem a gente se importar mais. E o humor também é um problema, porque o humor, no fim do dia, não dá pra fazer humor, desculpa, e agradar todo mundo. E a Globo sofre muito com isso, né? Então não é à toa que eles cancelaram o núcleo de humor deles, tá cada vez pior. Porque assim, o humor, ele é. Se você for estudar o que que é a comédia, e recomendo todo mundo que gosta de comédia estudar, você vê que a comédia, ela sempre foi uma coisa muito perigosa de ser feita desde a sua criação. Tanto que existem. Pior que existe um filme de Dono de Morro com Caio Castro. Eu sei, Luiz. É o exemplo que eu tô dando. Teve cara na Grécia que foi morto por fazer comédia, por fazer textos de comédia. Ao longo da história, diversas pessoas foram mortas pela igreja, por imperadores, por autoridades, por donos de castelos, por feudos. Por quê? Porque a comédia sempre foi uma coisa muito perigosa. Então a comédia, ela é uma coisa de subversão. A comédia, ela precisa ter um alvo. A comédia faz com que você gire a coisa, né? Você tire alguém pra merda, né? Você vai tirar alguém pra merda, você vai apontar as hipocrisias, todas as incongruências, todas as coisinhas pequenas que fazem aquela coisa ter falha. Essa é tipo o humor. O humor é isso. O humor é o absurdo, né? O amor, quando você estuda a comédia, você vê que a galera brinca muito, fala muito, né? Sobre o absurdo. É você pegar uma situação e você puxar um absurdo dentro dela, né? Que o que causa o choque é o que causa a comédia, é o inesperado. Por que as pessoas riem quando alguém cai? Porque é o inesperado. Por que as pessoas riem com um comediante? Porque ele tá subvertendo a sua lógica de pensamento, né? Se você for ver... Eu tenho um livro do Léo Lins de comédia, excelente livro de comédia, aliás. O Léo Lins é um excelente didata da comédia. Então, ela é muito essa coisa de você fazer uma subversão, de você fazer uma brincadeira, de você quebrar aquele coisa que a pessoa tá fazendo, de você apontar o ridículo. E aí, quando você tem um canal que é tão grande como a Globo, que precisa ter uma audiência de 20, 30 pontos, como é que você fazer comédia e escolher um alvo? Como é que você fazer uma comédia que agrade a todos num mundo polarizado? Como é que você vai fazer uma comédia, principalmente tentando ser politicamente correto? Politicamente correto, ele enterrou a comédia. Ele enterrou completamente. E tanto que a única coisa... Aí você vai falar, não, mas tem comediantes, né, politicamente corretos, né? Aquele Isso Menino. Ah, que faz... Porra, se fuder, entendeu? Se fuder. E aí eu quero falar uma outra coisa, que é o quê? Uma parada que tá acontecendo dessa geração mais nova é que essa geração, ela tá enterrando o cancelamento. Então, se vocês começarem a reparar, o número de cancelamentos tem diminuído muito. Ou o impacto do cancelamento tem diminuído muito também. Já começaram a reparar como tem tido menos cancelamento, como os cancelamentos têm tido menos impacto, como alguns influenciadores que são cancelados, eles estão aprendendo a superar o cancelamento, estão encarando de frente, como a gente tem visto já alguns humores politicamente incorretos surgindo, algumas coisas provocativas, como uma galera postando tweet, Instagram, uma galera tocando foda-se. Por quê? A pandemia, ela fez um fenômeno muito interessante, que é o quê? Todo mundo veio pro rolê, todo mundo veio pro caldeirão. Pá! Antes a internet, ela era muito dominada ainda por certas pessoas de grupos específicos. Então você tinha muito uma galera da comunicação que criava conteúdo, uma galera mais ligada mais formada em faculdades, em cursos, ou galera que era muito cronicamente online. Então você tinha meio que uma galera muito específica fazendo isso, que frequentava meio que as rodinhas. Quando a gente teve a geração aí de TikTok, Instagram, quando a gente teve a pandemia, quando todo mundo começou a vir produzir conteúdo pra internet, você começa a ter mais pessoas que são do povão geral fazendo conteúdo que eles não passam pelas mesmas regras que essa galera que tava aqui em cima se media, entendeu? Então, por exemplo, você começa a ver algumas marcas que patrocinam canais que são politicamente incorretos. Então, vou dar um exemplo pra você. Um Redcast da vida, há 5 anos atrás, jamais teria um patrocinador. Hoje ele tem patrocinadores. Por quê? Porque os patrocinadores olham e entendem que mesmo o Redcast tendo uma opinião polêmica pra parte de uma população, ele ainda atinge
atinge uma outra parte da população que consome conteúdo. Então por que não colocar dinheiro nisso se gera dinheiro? Há anos atrás, se você falasse uma coisa, as marcas tiravam o seu dinheiro, paravam de patrocinar você, te botavam no ostracismo. Hoje você pode fazer um comentário e você ainda continuar ganhar dinheiro com a marca porque você ainda tem público. Antes você tinha que ser escorraçado na internet, agora não mais. Começa a reparar nisso, isso é um fenômeno que tá acontecendo, né? Então, uma coisa que eu... e era uma coisa muito sensível, muito delicada. Eu tive um caso com um grande portal que eu participava, que eu criava conteúdo, que um dia chegou a gente começou a reparar que a galera não postava mais matérias nossas. A gente virou e falou assim, pô, o que tá acontecendo que vocês não postam mais matérias nossas? A gente antes aparecia na capa 2, 3 vezes por semana, mas sumiu, a audiência caiu, a gente quer saber o que aconteceu. Tinha trocado a editora do portal. Cara, mandou um e-mail e falou assim, não, é que vocês foram machistas numa matéria e por isso a gente tá chamando menos vocês. E aí eu mandei um e-mail pra ela, pô, na época eu trabalhava com a Maria que escrevia os textos pra gente, né, a Maria, uma mulher escrevia, não era mais nem eu, nem o Filomeno. Eu falei assim, pô, caralho, né, aí eu falei, Maria, olha isso aqui. Ela também ficou chocada, né. Falou, pô, o que tá acontecendo? E a gente mandou uma mensagem pra editora. Falou, pô, você consegue mostrar pra gente que matéria foi essa? Onde é que foi isso? Tal? Porque a gente sempre teve um crivo muito grande, né? De evitar que a gente fosse... falasse alguma besteira, falasse uma coisa muito absurda. Porque sempre foi um crivo meu de tentar não... Tipo, principalmente nesse sentido, né? Ofender alguém. E aí, ficou um tempo sem responder e-mail. Aí eu mandei, pô, você viu isso daqui? A resposta que eu recebi da mina foi... Ah, procurei aqui, não achei, mas tenho certeza que foi em algum momento, tá? E acabou, e nunca mais ganhamos destaque no portal. Então não tinha uma preocupação nenhuma de educação, não tinha preocupação nenhuma de mostrar pra gente onde estava o erro, não tinha preocupação nenhuma de entender, não tinha preocupação nenhuma de ajudar a gente, tipo, pô, vamos melhorar esse tipo de conteúdo. Não! É um cancelou e acabou. Tanto que a gente, meses depois, acabou saindo desse portal, ficou só no R7. Porque o cara simplesmente meteu que a gente tinha sido machista numa parada e não soube sequer explicar pra gente, né? Então essa era uma coisa que acontecia. Isso daí foi em 2017 pra 2018, entendeu? E aí era um papo que acontecia, né? E agora isso não acontece mais. Tanto que a gente tem visto perfis de comédia, coisas de politicamente correto. E o André Luiz falou uma braba aqui, ó. Realidade que o politicamente correto tá na realidade social do povão do dia a dia. Pô, o povo nunca perdeu isso, sabe? Porque a galera daqui antes dominava a internet, a galera que criava conteúdo, é muito presa na bolha de humanas, muito presa na bolha de esquerda, muito presa numa bolha completamente enviesada, com uma ideologia que não sabe o que rola num grupo de zap. Tu tem um grupo de zap da galera, pô, uns absurdos, assim. Tem um grupo de WhatsApp meus, da galera do Gil, da galera de outros rolês que eu frequento, de academia, pô, que a vez eu olho e falo, é um crime, e fecho o zap. Pô, tá maluco, entendeu? Que é uma coisa que acontece. E é esse tipo de humor. A piada que o Bora Bill faz no Vilela e é cancelado, é uma piada que ele faria no bar, tranquilamente a galera daria risada. Porque esse é o tipo de humor que certas pessoas têm. Não deixa de ser racista. É racista. Mas é o tipo de humor que a galera tem. Então, eu sinto que antes, essa coisa da internet, que era uma bolha à parte do que é a vida real, e ser um cristalzinho protegido, maravilhoso, mágico, ela tá deixando de existir. Porque o povão chegou na internet e tomou conta. E agora segura. É a orcotização de tudo. E isso tá chegando. Então, eu acho que a gente tem, assim, a minha perspectiva muito grande, né? Da comédia voltar a ser... E assim, quem acompanha cinema, quem acompanha outras artes, viu que no meio disso tudo, acabou de ter... Mamãe Falei só falou mais leve do meu grupo de WhatsApp. Comédia acabou no cinema norte-americano, parou de ter comédia. A gente parou de ter boas séries de comédia chegando, né? A gente tinha séries de comédia, pouquíssimas séries de comédia acontecendo. Então a gente não tem mais programas de comédia, a gente não tem mais séries de comédia. Até mesmo influenciadores de comédia ficaram muito sensíveis, né? Do que fazer, do como fazer. Só que agora, a gente tá começando a ter um crescimento de novo. Então eu acho que com essas coisas afrouxando, a comédia ela vai voltar a ter um espaço, que é o espaço do questionamento. E, infelizmente, essa parada de você tentar reprimir tudo com essa ameaça do cancelamento, ela vai fazer um efeito estilingue, fez um efeito estilingue já gigantesco, sabe? Ah, você não pode rir disso, você não pode falar isso, você não pode comentar isso, você não pode não sei o quê, você pode fazer não sei o que lá, você não pode não sei o quê. Pô, aí tu vai falar pra um adolescente, você não pode fazer piada disso, você não pode fazer comentário disso, você não pode dizer isso, você não pode falar não sei o que lá. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, fale todes, fale não sei o quê, fale não sei o que lá. Pô, o adolescente vai olhar e vai falar assim, o quê? Toma, pá, shitpost pra arregaçar, pá, 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 pá. Segura o shitpost, pá, tenta pegar. Entendeu? Tenta pegar. E essa coisa, ela vai contaminando as outras coisas, entendeu? Ela vai contaminando as outras coisas. Então, acho que assim, teve a morte da comédia, mas acho que a comédia, ela ainda tá viva e ela vai começar a crescer. E as grandes mídias, uma hora ou outra, elas vão ter que começar a falar essa língua, entendeu? Porque as pessoas estão
estão falando essa língua. E no fim do dia, o que grandes empresas como Globo, Warner, Disney querem é grana, querem público, quer atenção, quer tudo isso. E não tá funcionando. Essa comédia politicamente correta, bonitinha, do Isso Menino, Pfizer. Ah, é a Pfizer. Não funciona. Não funciona. Você faz um engraçadão, hein? Engraçadão. A galera da agência lá, hahaha, isso menino, hahaha, ele é tão engraçado, né? Então, essa é uma parada que tá acontecendo. Quando eles se ligarem disso, meu amigo, vai ser uma tijolada. Vai ser uma tijolada. Vai voltar, as pessoas vão entender, uma galera que ganhou um espaço ali vai perder o espaço, e as coisas vão acontecer. E assim, eu acho que aquela comédia, ela pode ser provocativa. Pô, você assistiu The Office. The Office é uma comédia que ela funciona muito, cara. Muito. Com um absurdo. Ela funciona muito. O personagem principal do The Office, ele é racista. E a piada é ele ser racista. Pô, tem uma série que eu adoro, que é o Always Sunny em Filadélfia, que é uma série sobre pessoas escrotas. Sobre pessoas escrotas sendo escrotas. E elas são o alvo da própria piada, só que elas são os protagonistas da série. Então tem um episódio que ele é foda, que é um episódio sobre blackface. Só que assim, o episódio é sobre como aqueles personagens são seres humanos terríveis fazendo blackface. E o tempo todo a piada é eles, e não o blackface. E aí o que aconteceu? Quando essa série foi pro Disney Plus, cortaram esses episódios. E aí, pô, a parada que é feita pra ridicularizar quem faz esse tipo de parada, some dentro do politicamente correto. Aí você fala, pô, caralho, o bagulho é feito pra você ridicularizar e provocar quem faz o bagulho errado, e tu tira isso? Que é a mesma coisa do The Office, entendeu? Pô, o Michael, ele ser meio homofóbico, o Michael fazer umas coisas meio absurdas, é parte da piada. A parte da piada é essa, entendeu? É ele ser esse cara azul. E a piada o tempo todo é ele. Essa série chama Always Sunny em Filadélfia. Cara, assim, papo reto, se você gosta de The Office, é uma parada assim, é obrigatório você assistir, porque ela pega o mesmo tipo de humor do The Office e dobra a aposta. Pensa aqui, ó, se todo mundo fosse o Michael Scott. Essa série daqui, ó. Pensa se todo mundo fosse o Michael Scott, é o Always Sunny em Filadélfia. Todo mundo. Todos eles são escrotos de algum jeito. E o mais legal é que eles sempre se fodem. Então todos eles falam absurdos, todos eles fazem merda, todos eles... O episódio deles de Covid é incrível, é incrível, 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 incrível. Não à toa, você já deve ter visto todos esses carinhas daqui, todos esses rostos. Danny DeVito, né, maravilhoso. Mas já deve ter visto todos esses caras daqui em alguma comédia, de algum filme, de algum lugar, porque esses caras estouraram depois dessa série, né. E o mais legal é que todos eles são autores da própria série. Então eles escrevem as próprias piadas deles, né. E é legal porque tem se eu não me engano, um canal no YouTube, ou é um podcast onde eles falam sobre a produção da série. Então é muito louco eles falando disso, né? E é um pouco disso, né? Do absurdo que existe na comédia. Então a comédia ela ficou tão ela castrou tanto os comediantes que ela quase deixou de existir. E agora eu sinto que essa necessidade de provocar, essa necessidade de acontecer, ela vai fazer a comédia voltar a funcionar. Não vai ser no estilinho da Globo. Esquece. Eu amo pessoas babacas se ferrando. Não, essa série é maravilhosa. Essa série é maravilhosa. Vocês concordam comigo? Vocês discordam comigo aí? Deixa aí no corte o que vocês acham. Esse que você acabou de assistir foi um corte que acontece nas lives que eu faço todas as quartas-feiras às 10 da manhã e todos os domingos às 9 da noite lá no canal Edson Castro Oficial. Se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu curtir e é nóis. Valeu!